Então, se você é cabeleireiro, se você é auxiliar de cabeleireiro, colorista, aquele cabeleireiro que acabou de sair, né, de um curso, né, profissionalizante aí de cabeleireiro, curso básico, que ainda se sente muito inseguro em realizar procedimentos de cor, talvez ainda nem trabalhe, né, em um salão de beleza como assistente, como auxiliar, mas que tenha aquele forte desejo, aquela curiosidade pulsante e tem muita vontade de aprender tudo que está relacionado a esse nosso universo da colorimetria, né? Que é a arte de colorir, de descolorir os cabelos, de modificar a cor natural de um cabelo, de modificar uma cor cosmética já existente ali naquela fibra capilar e assim por diante. Então, se você faz parte, né, desse grupo de pessoas que eu acabei de falar aqui, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que muito provavelmente você vai aprender algo novo, tá? Eu sou Renata Goulart, sou cabeleireira, colorista e educadora na formação de profissionais em colorimetria. Eu levo você que tem vontade de aprender tudo relacionado à criação de cor, a se tornar um colorista profissional. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que até o final dessa aula hoje você vai aprender alguma coisa relacionada à colorimetria e irá certamente facilitar o seu raciocínio naquele processo de construção de cor. E o tema que eu escolhi para falar hoje na nossa 17ª live, né? Esse nosso 17º episódio da Maratona da Colorimetria de Sucesso, é como criar uma cor com exclusividade para a sua cliente. Mas eu já faço isso. Cada cabelo sai de uma cor diferente. Lá no salão do trabalho não acontece dessa forma. Não é todo mundo igual, né? Até porque você mesmo até falou outro dia aí na sua aula que nós somos, né, indivíduos únicos e que cada um de nós tem, né, a sua pigmentação natural que vai determinar a nossa altura de tom, né, naturalmente, de uma nuance, de uma altura de tom e com uma nuance, com uma emissão de reflexo. Então é óbvio que se eu aplicar uma cor, uma tonalidade de marrom na altura do 6 em uma cliente, na outra vai ficar diferente. Então eu não me preocupo com isso, porque eu já crio cores com exclusividade para minha cliente. É assim que você está pensando? Pois bem, se é esse o seu pensamento, saiba, não é exatamente aí que eu quero te levar. Eu quero fazer com que você entenda o seguinte: colorista, existem milhares pelo mundo todo, perfeito? Mas existem coloristas que têm o quê? Um diferencial que faz com que ele tenha uma carreira brilhante de sucesso. E em contrapartida também existem, né, aqueles coloristas que são medianos, né, que conseguem produzir resultados de cores que nós podemos sim considerar como resultados bons, de cor bonita, perfeita, mas ele fica sempre ali naquela mesmice, tá? E também ainda temos aqui num patamar um pouco mais abaixo, aquele colorista que parece que faz por fazer, não gosta muito da profissão, não sabe que caiu meio de paraquedas ali, de repente talvez ele tenha um salão ou trabalhe no salão, né, em que ele tenha mais habilidade, maior desenvoltura em corte de cabelo ao invés de cor, né, criação de cor. Então vai depender muito do profissional. E se você está aqui comigo, eu tenho certeza que é porque você que está aqui gosta muito mais desse universo colorido, né, desse universo de criar cores, né, para o cabelo da mulherada, para o cabelo delas, e isso te traz uma sensação de prazer de estar realizando aquela cor. A cada cor que você cria, você se apaixona ainda mais pela cor que você criou, por esse universo de colorimetria. E é para você que eu quero dar as dicas para que você tenha esse diferencial e que você
torne esse colorista, né, que tem esse diferencial, que enxerga a cor de uma forma diferente, que atua de maneira diferente dentro de um salão de beleza. E qual é então a diferença? O que faz, né, com que um cabeleireiro, com que um colorista seja um colorista de ponta, um exímio profissional, que é aquele que pratica a sua arte de forma a levá-lo a uma carreira de sucesso? O que difere este profissional de um profissional colorista mediano? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar falando do profissional mediano. O profissional mediano, gente, isso eu estou falando para vocês, não é porque, não, a Rê tá falando assim da coisa da cabeça dela. Não, boa parte do que eu falo realmente é coisa que sai dessa cachola mesmo, né? Isso é óbvio. Mas, tudo claro, a parte que está relacionada a conhecimento é embasada em muito estudo, né? Eu estudo muito, eu gosto desse universo da colorimetria e eu faço parte desse time em que eu estou te falando de coloristas de sucesso, tá? E quando eu falo em colorista de sucesso, não quero dizer que seja talvez aquele colorista que só sai lá nas capas de revistas, que ele seja o grande ícone, que ele seja, né, aquele profissional que penteia e faz a cor da primeira dama, tá? Do nosso país e tudo mais, daquela grande estrela de cinema, de novela. Existem profissionais assim? Sim. Mas isso não significa, né, que ele atingiu esse prestígio todo, talvez, né, somente por saber criar cor perfeita. Às vezes a gente sabe que existem outros meios, né? Não é um demérito, não é desmerecer esse tipo de profissional. Claro, se eles chegaram onde chegaram, gente, é porque tiveram merecimento, né? Mas nem sempre vai ser somente por saber fazer uma cor bonita, né? Saber trabalhar e criar cores perfeitas. Às vezes eles também tiveram o quê? Algo mais, né? Uma melhor gestão, uma infinidade de outros fatores, né? Oportunidades que os levaram, né? Aquele network, uma pessoa que conhece, que indica e assim por diante, ok? Mas vamos voltar aqui, né? Nessa questão de qual é a diferença desse profissional que é mediano em comparação a esse outro profissional que é brilhante, que tem uma carreira de sucesso. Vamos tratar enquanto habilidade de criação, tá? Habilidade e visão como colorista. O profissional mediano é aquele tipo de profissional que eu costumo dizer que ele acaba sendo até um tanto medíocre. Por que eu tô falando assim? Isso você tá ofendendo? Não. Gente, não leve por essa linha. Eu estou tentando dizer que ele acredita piamente que ele não precisa aprender mais nada. Na cabeça desse profissional, ele acredita piamente que ele sabe tudo. E, infelizmente, tanto eu quanto você sabemos que nós estamos em constante, né, evolução, num processo de aprendizagem eterno dentro da comunidade. Não existe aquele profissional que vira e fala, não, eu já sei tudo. Nós não podemos enxergar as coisas dessa forma dentro da colorimetria. Existem técnicas, existem regras, existem várias vertentes que nos levam, né, a melhorar o nosso trabalho. Então, este profissional mediano é aquele que acha piamente, ele acredita que ele já sabe tudo. Ele é aquele tipo de profissional que fica estagnado no tempo. Ele não vai em busca de inovação, de novidades para cliente dele. Ele não busca conhecimentos novos. E quando ele não faz essa busca incessante, né, por conhecimento, por aprender algo novo, para tentar inovar, ele fica estagnado. E quando ele fica estagnado, o que acontece com ele? Uma sucessão de fatores que vão fazer com que ou ele fique ali, né, naquele mesmo patamar, naquele mesmo nível, não só de intelecto em relação à criação de cor, à colorimetria, né, mas ele também vai fazer com que a carreira profissional dele não tenha uma evolução. Ele não descobre novas fórmulas, ele não pratica, ele não treina, ele está a todo momento, né, parado, ele não vai
atrás de algo novo. Ele não troca informações com o colega de profissão, porque ele acha que isso é demérito. Ele acredita que trocar informações, às vezes a gente, até hoje, eu posso te dizer que ainda hoje, com todos esses anos que eu tenho de bagagem, eu ainda ligo para algum colega e pergunto, olha, você viu essa nova técnica aqui? Você sabe como é que faz? Vamos combinar um dia, uma segunda-feira, que é folga nossa de salão, vamos praticar isso aí, vamos tentar aprender isso, vamos fazer um no outro. Porque é dessa maneira que eu vejo que os profissionais de sucesso conseguem ser fora da curva, conseguem, né, sair daquela zona de conforto, né, que existe para o profissional que é mediano. Então, tudo dele também vai ser mediano. A profissão dele vai entregar resultados de cor mediano, ele vai ter um salão mediano, tudo vai girar em torno daquilo que ele pode oferecer mediante a capacitação profissional que ele tem. Então ele nunca inova. E por que ele nunca inova? Porque ele não tem know-how para isso. O que é ter know-how? Know-how é você ter conhecimento, saber como fazer as coisas. Saber de que forma você vai que está na moda com aquela cor que a sua cliente deseja. Saber fazer essa mescla, essa mistura. Então, o que falta para ele? Conhecimento para ele ter essa inovação, aplicar essa inovação dentro do salão. Então, ele vai estar sempre na mesmice. Ele nunca vai criar algo novo. Ele não é capaz de criar. Então, o que ele faz? Copia. E aí ele só copia o cabelo da artista, copia o cabelo da TV, da atriz de novela, das telenovelas, ele copia a atriz do seriado, mas ele mesmo não implementa algo novo para entregar para cliente. E é aí que é o pulo do gato, porque o profissional que é colorista de ponta, colorista de sucesso, aquele que está sempre, né, naquela curva, né, fora do normal, geralmente ele tem um diferencial. Por quê? Ele cria. Mas ele também copia. Às vezes, né, existe até aquele ditado que nada se cria, copia. Okay. Mas nessas situações, geralmente, se ele já é um profissional que se encontra num patamar diferenciado, significa que por trás de tudo isso existe um profissional que, em contrapartida, né, do profissional que não evolui, que é o mediano, ele não tem condições de evoluir na carreira além daquela zona do médio, né, que o faz se tornar um profissional mediano. Em contrapartida, o profissional de sucesso, ele tem tudo diferente. E por que ele tem tudo diferente? Primeiro, ele tem sede. Ele tem gana, fome de quê? De conhecimento. Ele tem um verdadeiro desespero para aprender algo novo. Parece que aquilo faz parte da alma e ele tem essa busca incessante em aquela coisa, sabe? É como se ele tivesse um buraco que precisava ser preenchido e a única forma de alimentar e preencher esse vazio seria aprendendo algo novo. Então ele não para nunca. Ele é totalmente dinâmico, ativo e ele faz, inclusive, com que as pessoas que estão aí na equipe dele tenham o mesmo raciocínio que ele, tenham a mesma visão e comecem a se movimentar da mesma forma que ele faz. E dessa maneira ele também começa, né, a modificar o meio e o meio começa a prosperar. Não só ele, mas também toda a equipe. E isso vai fazendo um efeito dominó. Então, ele tem, olha a diferença, tá? Ele tem sede de busca de conhecimento. Ele é um profissional colorista totalmente inovador. Ele adora tudo que é novo, novas técnicas, novas tecnologias.
ele ficou sabendo que saiu um equipamento novo que faz acelerar o procedimento de coloração. Nossa, a primeira coisa que esse profissional faz é buscar uma oportunidade de testar. E falando em testar, ele testa tudo. Nada se perde dentro de um salão de um profissional assim. Por quê? Até aquele cabelo que o estilista de corte cortou e que não vai ser, né? Ele não é jogado no lixo. O colorista, né, que tem essa visão inovadora, que tem esse diferencial, ele está sempre em busca de novidade. Então, o que ele faz? Ele cria. Que um colorista de ponta cria essas cores é testando no cabelo da cliente? Não. Ele testa naqueles cabelos, né, que sobram ali no salão, ou talvez, né, naquele cabelo que às vezes ele já tem possibilidades de investir, né, nos cabelos naturais, ou até ali, né, ele manda tecer aqueles cabelos em lojas de apliques e ele vai fazer os seus testes ali. E de que forma que ele faz tudo isso, tá? Então, a primeira coisa, o que eu quero explicar para vocês é que você tem que entender que existe essa diferença entre esses dois profissionais. Então, como eu acabei de falar para você, esse profissional que é o de ponta, que é o de sucesso, ele não para de ir em cursos. Ah, mas ele tem quase 40 anos de profissão. Tá lá, é o primeiro, ele tá lá no gargarejo, em todos os presenciais, em todos os grandes eventos. Ele prestigia os shows dos colegas, tá? Porque ele sabe que ele sempre vai aprender algo novo, nem que seja com o coleguinha que está sentado, ó, aqui do lado, em um curso de colorimetria basicão, daquele que você fala assim, nossa, olha lá, tá ensinando o beabá da estrela de cor, nossa, tá ensinando fundo de clareamento, isso aí já sei, faz séculos, mas ele está lá. E com isso ele está sempre reforçando o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu. Está sempre em aprimoramento e a cliente dele sabe e ela gosta disso porque ela percebe que ele está sempre pronto para oferecer algo novo para ela. Tá? Então essa é, né, a grande diferença. Com isso ele começa a ter uma expansão, né, mental. A mente dele expande de que ele desafiar. Como assim? Ele começa a fazer os testes e aí ele descobre que existe um infinito de cores além daquela cartela de cor que está lá prontinha, né? Com aquelas mesmas cores, às vezes a mesma marca. Por mais que às vezes você já esteja cansado de utilizar aquela marca, você vai lá e usa uma nova marca, dá uma variada, a nuance de uma vai ser um pouquinho mais fria em relação à outra. Começa a se sentir saturado daquilo. Ele não gosta de nada limitado. Ele não quer limitações, ele não quer se sentir amarrado, ele quer liberdade de criação. E é aí que ele começa a se autodesafiar e a criar cores. Primeiro ele testa, depois ele vai e aplica. E falando em aplicar, essa também é uma das regrinhas que faz com que este profissional colorista seja, né, aquele profissional fora da curva. Todo aquele conhecimento que ele absorve, que ele obtém, ele aplica. E com isso, ele aprende mais, porque na teoria, às vezes, ele vai entender de uma forma, mas já é sabido por todos nós que existem, né, num processo de aprendizagem, percentuais distintos, né, de capacitação da gente realmente reter o conhecimento, quando a gente somente observa, quando a gente escuta e quando a gente ouve, observa, né, e põe a mão na massa e pratica. Então, se você não aplica aquilo que você está aprendendo, para que serve? Né? Então, essa é também uma das características desse profissional ativo. E aí, você deve se perguntar, tá, mas afinal de contas, eu quero aprender como é que eu crio uma cor exclusiva para minha cliente. Simples. Então, você já deve estar se perguntando, como é então que eu faço isso? Você está falando aí
que esse tipo de profissional diferenciado, ele não segue à risca somente aquelas cores prontas de cartela. Ele cria a dele, não é isso? Exatamente. Então, como é que eu vou criar as minhas cores? Gente, vamos lá. Eu vou te ajudar com isso, tá? Da mesma forma que eu faço também com os meus alunos do Desvendando a Colorimetria, que é meu curso online. Feito esse processo, tá tudo lá na sua cartela de coloração. A sua cartela de coloração te oferece meios, ela está o tempo todo te ofertando um leque de opções para você. Ah, não, mas eu já uso uma marca aí que tem 90 e tantas, 100 e tantas novas nuances. Para que eu vou querer criar? Eu pego uma pronta, misturo A com B e tá tudo certo. Então, você vai sempre ser aquele colorista mediano. Porque o bom colorista, como eu falei para vocês, ele tem um diferencial. E ele mesmo tem aquela questão de se autodesafiar. Ele gosta desse desafio de falar, pera lá, deixa eu ver, se eu misturar essa cor aqui com essa outra e eu colocar uma pitadinha, ou seja, um pequeno tempero desse outro corretor aqui, eu vou criar o quê? Deixa eu ver. E se eu sobreportar o fundo? E aí ele começa a fazer as experiências. E é assim que você vai descobrindo novas cores, criando novas cores e fazendo com que você tenha, né, uma evolução na sua carreira profissional como colorista, que vai te fazer ser um profissional diferente, dar ali a sua assinatura para a cor do cabelo que você faz. Então, vamos lá, tá? Você já entendeu que tudo vai partir de quê? Quais são os meios? A própria cartela. Aí, isso é fato e você já entendeu que existem outras possibilidades dentro daquela cartela que não seja somente aquela cor, né, padrão. Ah, então que para eu fazer uma cobertura de branca, vou misturar, né, uma nuance fundamental ou uma nuance básica, tá? Mais uma outra nuance de reflexo, pode ser fria, pode ser quente, naquela altura de tom que eu já fiz o cálculo ali na minha matemática da colorimetria, e aí tá legal, já tá aqui, tá pronta a cor, bonitinho o cabelo da cliente. É isso que a cliente gosta? É isso que você entende como um grande colorista, né, como o trabalho e o melhor desempenho de um colorista? Não. Então, faça diferente. Como é que você vai fazer, tá? Vou dar só um pequeno exemplo. Primeira coisa que você sabe, já vivo falando, você tem que ter domínio de quem? Dela, da estrela de colorimetria. Isso aí você já sabe. É só dela? Não. Quem acompanhou minha live ontem viu que eu falei que além de saber, né, que existem aqueles pilares e mais uma outra, né, uma outra infinidade de segredinhos da colorimetria que você vai adquirindo ao longo dos anos na sua prática, correto? Mas eu também posso criar atalhos para você em relação a isso. Para isso que eu estou aqui, né? Estou aqui nessas lives, nessa nossa maratona, colocando um pouquinho, né, de segredinhos dessa colorimetria aí em pratos limpos para que você aprenda, para que você descubra essas dicas que são preciosas, tá? Então, vamos lá. Diríamos que você tem uma cliente que chegou lá no seu salão e que o cabelo dela, ela falou, a gente sempre tem, tá? Aquela cliente que é mais moderna, mais arrojada, meio camaleoa, que gosta de inovar. Eu tenho certeza que você tem uma cliente, pelo menos umas duas, tá? Com esse perfil no seu salão. Que não seja tão conservadora, tão clássica, tá? Que gosta daquele cabelo mais arrojado, que não gosta de ficar seguindo muita tendência do que está se usando, ela gosta de ter a própria, né? A sua própria autonomia, assim, enquanto o perfil dela, olha, eu gosto de ser assim e eu vou ditar a minha própria moda. Então, ela vai chegar para você e ela vai falar, olha, sabe o que é? Eu quero uma mecha, eu quero daqui para baixo, quero meu cabelo azul. E aí você fala, tá fácil, eu vou descolorir, como se eu fosse fazer mechas, eu posso fazer ali parcial, em slices, em transparência. Você escolhe de acordo com a quantidade de azul que a sua cliente solicitou, beleza? Até aí, fácil. E aí você faz o quê? Se você tem no seu estoque, né, existem no mercado da colorimetria trocentas mil, né, marcas, inclusive, de pigmentos direto. O que é o pigmento direto?
Aquelas colorações que já vem pronta, que pode vir em creme, pode vir líquida, pode vir em pomada, como uma máscara também, que ela vai depositar aquela cor cosmética artificial por meio de corantes que não precisam de nenhuma mistura, não precisa de aplicação, né, de peróxido de hidrogênio, nem de oxidantes, tá? E nem de emulsões reveladoras. O produto aplicado só em uma mecha praticamente descolorida já vai dar aquele resultado de cor que você quer, que a sua cliente deseja. O fato é que assim você se torna um aplicador de cor. E ainda existe algumas desvantagens, tá? A primeira delas é o desbotamento, que você tanto quanto eu sabe disso, que uma cor pigmento direto, ela vai ficar bonita no dia, vai ficar aquela cor com brilho, toda naquela tonalidade. Se fosse o caso do azul que eu acabei de mencionar aqui o exemplo, você vai realmente entregar aquela tonalidade de azul que a sua cliente pediu, porque você já vai olhar ali de fora, né, na embalagem, a cor que estiver ali é exatamente a cor que vai ficar, dependendo, claro, do quê? De qual fundo de clareamento você encontrou, porque se você chegar num fundo de clareamento que não é o apropriado para você depositar pigmento azul, ele vai somar e vai ficar verde, né? Se tiver no amarelo e não chegou exatamente, então você vai utilizar do seu raciocínio também. Mas o que eu quero te falar, gente, é o seguinte: não tem como você criar, tá? Uma cor dessa maneira. E como é que até tem, eu acabei de falar, você vai fazer, mas qual é a desvantagem disso? Essa cor vai se desbotar muito rapidamente. Você correr o risco aí de não ter a opção de variações dessa tonalidade de azul, porque às vezes você não vai fazer uma tonalidade de azul que é a cor que a sua cliente pediu. Às vezes ela te pediu uma tonalidade de azul mais pastel, né, aquele azul bebê, e não aquele azul, né, royal ou aquele azul bique. Então, você enquanto colorista, você já tem um leque, né, de cores que você pode criar em tonalidades de azul para entregar para ela. Mas como é que eu faço isso? Então vamos lá. Nesta situação especificamente falando, se ela te pediu que ela gostaria de ter uma tonalidade de azul, tá aqui. Você sabe que quem é, né, o azul? São as nuances acinzentadas, que emitem reflexo acinzentado. Mas você também sabe que para fazer o azul, o fundo de clareamento ideal, tá, que você consiga, imagina o seguinte: se você tivesse que mergulhar uma camiseta no balde com tinta azul, para que ele realmente ficasse azul, esta camiseta não poderia ter ali dentro, né, naquela trama da malha, nenhuma outra cor diferente, porque senão iria somar e você não teria o azul. Fica então que a altura de tom, né, mais indicada para você executar um azul seria a altura do 10, que é o quê? O fundo de clareamento do amarelo muito claro. Você praticamente não tem amarelo ali para somar com esse azul e virar verde. Então, dessa forma, você consegue obter uma tonalidade de azul. Não era só ir lá e aplicar o azul? Calma. Não é somente ir lá e aplicar um azul. O que eu estou tentando te mostrar? Existem lá na cartela uma infinidade de produtos que faz com que você possa fugir dessa zona de conforto de aplicar pigmento direto. Você pode criar a sua própria tonalidade de azul, tanto para um azul mais claro, para um azul mais escuro, um azul em tonalidade mais pastel, um azul bebê, por exemplo, ou um azul royal, a critério e gosto do seu cliente. Como fazer isso? Você tem sempre que ter no seu salão, no seu estoque, o quê? Os corretores, né? Todas as cores de corretores daquela marca que você já está acostumado a trabalhar, porque aí você já tem um pouco mais de conhecimento, já sabe o que cor que realmente vai estar se revelando ali, a concentração desse corante. Você tem que ter ali as nuances, tá? Acentuadoras, que são, ou aquelas reforçadores de cor.
esses reforçadores, eles vão colaborar também para que você possa, às vezes, acentuar, reforçar a cor que você deseja. Se você quer um azul mais vibrante, você pode usar ali, além, né, da cor que você vai aplicar, que eu vou explicar, ainda você vai utilizar o quê? O reforçador desse azul. E aí, o que eu falo para você? É só isso que eu preciso ter? Não. Você tem que ter lá no seu estoque os reforçadores de clareamento, que são aquelas assim, que vem lá 00, tal, né? Não posso ficar falando sobre marcas, mas um exemplo. Você sabe aí que existem aqueles reforçadores que faz parte daquela, né, daquele box da coloração, ou seja, daquela família ou aquela série das colorações ali na cartela, que faz parte das famílias das nuances super clareadoras, das colorações de oxidação super clareadoras. Sempre ali dentro daquele box, você vai encontrar, tá? Uma ou duas, né, nuances que são consideradas reforçadores de clareamento dessa cor. Você pode, às vezes, clarear em um tom ou até 5 tons utilizando esses reforçadores. Então, você também tem que ter eles para você fazer essa criação de cor que eu estou falando. Você também tem que ter lá, né, nos reforçadores, acentuadores de cor, você tem que ter os 00 da vida, que são aqueles clear, né, que eu falei, que são as cores transparentes e que servem para a gente diluir o poder do corretor ou do acentuador de cor. É com esse produto, com essas ferramentas que você vai conseguir criar a cor desejada, cor cosmética, inovadora, vibrante, moderna, arrojada para sua cliente. Então, no caso do azul, se for para você fazer aí uma tonalidade de azul mais para um azul bique ou um azul royal, você pode colocar lá, né? Algumas empresas vai vir, né? Esse azul vai vir sendo representado pelo 1, né, pela emissão de reflexo 1. Outras empresas ele vai vir sendo representado pelo 8. Então, de repente, você vai pegar lá o 88 ou você vai pegar o 11. Depende muito da empresa que você trabalha. Mas saiba que aqui você vai ter que trabalhar com o azul puro em si. E geralmente de quem? Do corretor ou do reforçador? Tá? Você vai trabalhar com o reforçador, porque o corretor, próprio nome diz, ele serve para você construir uma cor e corrigir quem? Já pensando em corrigir o fundo de clareamento indesejado. Mas neste caso aqui, para você depositar, uma vez que o fundo de clareamento encontrado já estava lá na altura do 10, já está com uma fibra capilar um pouco mais saturada, em função do descolorante, né, que já fez ali um clareamento muito efetivo. Então, a aplicação é que você use um reforçador azul. Junto com o PE puro, não é um pigmento direto que você está trabalhando. Então, você vai precisar daquela emulsão reveladora com uma volumagem baixa, porque você precisa depositar corante. Você precisa fazer com que esse corante se fixe lá. Então, se você coloca lá um peróxido de hidrogênio de 20 volumes, você vai diluir o poder de fixação e, inclusive, da cor desse azul. Ele não vai ser tão aquele azul profundo como você gostaria. Então, é só isso? Também não. Você ainda precisa colocar uma massa base. Que esses reforçadores não podem ser utilizados lá em sua totalidade um tubo inteiro. Existem o percentual, ou seja, as gramaturas, a quantidade ou em centímetros ou em gramas que você precisa ir associando a uma massa base, que seria no caso, onde é que a altura de tom você chegou? Não foi a altura do 10? Então, qual é a cor que você deve aplicar para fazer a mistura? O próprio 10. Então, nesse caso do azul, você pode pegar o 10, colocar lá. Depende do tamanho do cabelo, você vai calcular por gramas, se vai ser utilizada a proporção de um tubo, se vai ser utilizada ali, cada empresa trabalha com uma gramatura, algumas empresas são 60 gramas no tubo, outras são 50, outras um pouquinho mais, enfim. Você vai ver lá a proporção de medidas de acordo com o que o seu fabricante, com a marca daquele produto que você gosta de trabalhar, costuma sugerir. E vai fazer, obviamente, seus testes antes. Qual é a
você deve colocar para essa quantidade de 10, certo? E faça seus testes. Naquela mesma mecha que você descoloriu lá testando e brincando antes de atender a sua cliente, você vai fazer os seus testes. Olha, se eu coloco 1 grama desse azul, eu vou ter esse resultado. Se eu coloco mais 1,5 grama, eu vou ter esse resultado. Se eu coloco 2 gramas, eu já tenho outro resultado. Mas eu achei que ficou muito intenso, eu quero uma cor mais sutil. O que eu faço? Coloco um pouco de quê? De reforçador de clareamento. Por quê? Ali eu estarei, então, diluindo um pouquinho a quantidade do poder desse azul. E é assim que você vai criar uma tonalidade de azul exclusiva para a sua cliente. É assim que a sua cliente vai perceber que você é um profissional diferenciado, que você não pega aquela cor pronta e aplica no cabelo dela, que você criou por meio do seu conhecimento, por meio do seu know-how, porque você é uma pessoa que busca inovação e você criou uma cor que é exclusiva para o cabelo dela, que ninguém tem igual. E que a amiga dela é igual e pede e vai inclusive lá atrás de você para fazer igual e não vai ficar exatamente igual. E uma dica que eu dou aqui para você ainda é o seguinte: tudo que você testar, anote. Tenha um caderninho que você anota suas receitas. Porque cada vez que você testa, aquela gramatura vai ficar diferente da outra, você vai obter resultados diferentes em fundos de clareamento diferentes. E é assim que você vai criando um verde para o cabelo da cliente, que você vai criar aquele amarelo exatamente do sol para o cabelo da sua cliente. Ai, mas ninguém quer cabelo amarelo. Depende. A título de um campeonato de coloristas, você acha que o que é mais visualizado é o quê? Ah, é aquele quem descoloriu uma mecha melhor? Não. É quem conseguiu criar uma tonalidade de cor, ou seja, uma emissão de reflexo diferente. Quem é que conseguiu criar, né, uma cor, uma receita de um pink que foi criado e não aplicado de pigmento direto? Quem é que conseguiu criar uma tonalidade de laranja, de uma amora, de um cereja para o cabelo da cliente que não foi, né, uma receita de pigmento pronto? É assim que é avaliado. E é assim que você mostra o que você veio. É assim que você cria. Bem, mas então, Rê, como é que eu faço? Eu vou dar mais uma dica. Uma tonalidade de violeta, tá? É mais ou menos do mesmo processo. Só que olha lá, quem é o violeta? Não é o roxo? Então, lá naquela marca que você trabalha, talvez você vai encontrar esse roxo como uma nuance de 66, tá? Esse reflexo vai vir como um 66. Ou, de repente, esse reflexo pode vir como 20 ou 22. Ou ainda diferente, como violeta ou viola. Cada empresa, acabei de falar para vocês, vai dar uma nomenclatura diferente. Inclusive, para quem já vem me acompanhando, já assistiu, vai lá na Beleza na Íntegra, no meu canal, que tem lá, inclusive, um vídeo onde eu explico sobre esse sistema numérico que usa letras e números. É bem interessante, dá uma olhada, confere lá se você ainda está, né, curioso, está começando agora, ainda sente um pouco de dificuldade em relação a essas identificações de uma marca relacionada à outra, tá? Isso é bem interessante. Então, diríamos que você queira fazer uma mecha para você realmente enxergar um violeta no cabelo dessa cliente. Sempre você vai ter que fazer aquele raciocínio da seguinte forma: quem é que neutraliza o amarelo? Tá aqui o amarelo, é o violeta. Então, se eu chegar num fundo de clareamento onde exista uma presença grande de amarelo e eu aplicar o violeta, eu apenas vou obter uma tonalidade de marrom. Então, para eu criar visivelmente uma mecha, um duo de cores, imagina que você tem uma cliente que tenha, você fez aquele corte espetacular, todo moderno, e ela quer só uma parte da franja dela aqui assim, violeta. E aí, o que você faz?
Como é que você vai criar essa cor para ela? Você tem que entender que a altura de tom, para você criar esse violeta, não pode ter a presença muito grande de amarelo. Então, mais uma vez, vem o 10, a altura de tom do 10. Por quê? Porque é amarelo muito claro. E ali essa presença de amarelo que está aqui é tão pequena que no momento que você for fazer a mistura, você vai fazer mais ou menos como foi feito do azul. Vai utilizar a coloração número 10, você vai aplicar, né, ou o barra 66, ou o ponto 20 ou 22, depende da marca que você trabalha, como eu acabei de falar. Ou violeta puro, né, ali daqueles reforçadores, viola, enfim. Você vai aplicar um percentual mediante seus testes, quantidade, profundidade, luminosidade, qual é a tonalidade de violeta que você quer enxergar nessa mecha. Tom sobre tom, pastel ou um violeta uva bem vibrante. Então é ali que você vai fazendo suas dosagens e vai aplicar e vai criar para ela exatamente aquela tonalidade de violeta. Então eu já tô aqui, minha cabecinha já tá pipocando, eu já tô com vontade de criar um que é violeta, mas que ao mesmo tempo tenha vermelho. Ele vai ser mais ou menos uma tonalidade de marsala. Eu quero fazer um marsala para o cabelo da minha cliente, aplicação global. Viu como é que se cria cor? Nesse caso, como você faria? E aí não é o 10. Aí você tem que calcular quais são, né? Qual é a altura de tom ideal para você criar um marsala global. O marsala, todos nós sabemos que é a mistura de quê? De um vermelho mais o violeta, em determinadas proporções que vão fazer com que você enxergue uma cor que não vai nem para o vinho, nem para o vermelho e nem para o rosa. É uma cor muito diferente e bonita. Não, Rê, mas eu trabalho com uma marca, talvez você não saiba disso, mas eu trabalho com uma marca que já vem o marsala prontinho, é só eu pegar e aplicar. Experimenta e você vai se sentir frustrado. Porque, como eu acabei de falar hoje, como eu falei ontem, inclusive na nossa live, já falei aqui em outros dias também, em outras aulas, vivo falando isso, não é assim que nós realizamos o procedimento de cor. Não é aplicando a cor ali da cartela que eu vou obter aquele resultado fiel. Eu tenho que fazer aquele cálculo do quê? Qual é o fundo de clareamento que eu vou encontrar? Qual o oxidante que eu vou usar para chegar lá? Qual é o fundo ideal para que eu consiga realizar esse marsala? Então, para eu realizar um marsala, eu tenho que entender que eu preciso ter um fundo de clareamento, o quê? Vermelho, né? Porque ele já por si só já vai me dar aquela tonalidade do violeta e se eu quiser um marsala mais claro, eu já vou ter que colocar corretores de cor ali para que eu consiga obter. Veja só como funciona esse processo de cor, tá? Então, vimos também que o meu desejo fosse criar uma tonalidade verde. Uau! Olha, o que nós temos visto hoje em dia, as pessoas de cabelo com várias tonalidades de azul, tonalidades de rosa, de verde. Detalhes, você pode criar duo de cores, trio de cores, uma mecha que sai por dentro do cabelo e conforme o movimento que se tem, é que você vê aquela cor diferente. Então, como é que eu crio um verde? Bom, fácil, Rê, já entendi. Se para eu criar verde, olha lá aqui, olha isso, eu chego num fundo amarelo e aplico um azul, já esverdeou tudo. Não neste caso. Lembra que eu falei que às vezes esse azul aqui, tá? Ele vai somar aqui e vai me dar verde? Vai. Mas nem sempre vai ser a tonalidade do verde que eu realmente desejo. E para eu fazer essa criação de verde, eu talvez vou ter que também fazer o uso de quê? Desse 10, dessa cor número 10. Talvez eu vou ter que chegar também numa tonalidade, ou seja, numa altura de tom, aqui na altura de tom, que vai me dar, né, um fundo de clareamento que tenha amarelo, mas não pode ser aquele amarelo muito gema, porque se for o gema eu vou ter aquele verde bandeira, tá? E se eu não quiser aquele verde bandeira, às vezes eu quero uma tonalidade de verde diferente, com uma cor um pouquinho mais discreta, aí eu vou ter que misturar as
um pouquinho do azul, um pouquinho do próprio verde e o 10. Tudo em proporções de medida, usando balança, usando a régua de centímetros ali, né, para calcular exatamente, inclusive eu já mostrei aqui, corre lá na Beleza na Íntegra para você ver a quantidade quando diz centímetro, porque a balança não pesa 1 centímetro. A balança não faz esse tipo de medida, né? Então, quando nós falamos lá que a empresa pediu, recomendou que você coloque 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 gramas, ela vai pesar, mas 5, 4, 3, isso ela não pesa, então você tem que fazer o uso lá no fundo do seu bowl, ou seja, da sua tigelinha de cor, aquela reguinha para fazer a medida de quanto exatamente você vai pesar ali, tá? Mas você falou de cores mais exóticas, cores coloridas, modernas, arrojadas. E no caso daquela minha cliente que quisesse uma cor mais sutil, uma tonalidade mais caramelada, que dica que você dá aí pra gente? Então vamos lá. Diríamos que você tem uma cliente que vai fazer mechas e ela quer só que é feito bem caramelo mesmo na mecha. Aquele caramelo, né, chega a ser até transparente, como se você tivesse feito aquele açúcar queimado de panela mesmo. Gente, é muito fácil. Você vai clarear o cabelo dela até que chegue em qual fundo de clareamento? Qual é o fundo de clareamento mais indicado para você fazer uma morena iluminada? A altura do 6 ou do 7, tá? Na altura do 6, você vai ter qual fundo de clareamento? Alaranjado, amarelo, correto? Aí você vai aplicar quem? A tonalidade de marrom. Você vai escolher na mesma altura de tom que está a sua mecha. Então, você vai aplicar a altura de tom do 6. Você vai, de repente, leve sempre em consideração um detalhe. Tá? Leve em conta que, se você não quer que essa mecha escureça, você vai muito rápido nessa aplicação. Se você ainda sente um pouco assim de dificuldade, não tem tanta habilidade, então trabalhe na altura do 7 a sua base, tá? Mas você vai colocar lá um 7, né? Com marrom, que aí dependendo da empresa vai ser o 0,8 ou 0,8, dependendo da empresa vai ser 0,7, 0,77, tá? Então vai depender da empresa que você trabalha. Vai adicionar ali também o quê? Em partes iguais, né? Nessa medida eu tô dando a receita completa, tá? Então você vai colocar lá, diríamos que você vai pôr 10 gramas, tá? Para essa tonalização dessa mecha, do 6 com a emissão de reflexo marrom, depois você vai adicionar, né, mais também ali o 6, ou se fosse o 7, então vamos colocar tudo na altura do 7. 7,8 ou 7,7, que seria tonalidades de marrom de duas empresas diferentes que eu estou falando, você que está do outro lado sabe disso. E aí você vai adicionar ali o 7 acobreado, na mesma proporção de gramatura, então você vai colocar ali, né, 10 gramas de um, 10 gramas da outra tonalidade. E vai adicionar o ponto 11 ou o ponto, né, ou barra 11, seja lá o que for, você adiciona um pouquinho de cinza. Então, você vai dar o quê? Uma neutralizada na vibração daquele acobreado e, ao mesmo tempo, você está reforçando aquele marrom, daquela nuance de reflexo, sobre um fundo laranja. Gente, esse tom de caramelo fica lindo. E a sua cliente não tem um esgotamento tão rápido, tá? Então, são essas coisas que faz com que um colorista tenha, né, mais sucesso, que ele tenha uma evolução nessa carreira profissional, tá? Então, é muito importante, dentro desse processo de criação de cor, que o colorista entenda que fazer curso é eterno, é evolução, é inovação, é capacitação profissional. Lembra que eu vivo falando, gente, conhecimento é a chave de tudo. E para isso você precisa entender, para você fazer esse processo de cor, você precisa entender que você tem que ter domínio de qual fundo de clareamento você vai realmente encontrar. Tem que saber identificar esse fundo de clareamento. Senão, eu posso te dar... Olha, hoje eu te dei aqui umas 3 ou 4 receitinhas para você ter um horizonte, um caminho de como criar uma cor exclusiva diferente para o cabelo da sua cliente. Mas eu posso te garantir, tá? Inclusive lá no Desvendando a Colorimetria, eu não só dou a cor, eu dou a receita completa.
completa, inclusive com as gramas. Mas o meu já sabe disso e pratica. Tem que praticar, senão você não vai conseguir com uma evolução na carreira, diferenciado, tá? Então você tem que ter esse conhecimento muito arraigado de quê? Enraizado, de fundo de clareamento. A estrela de colorimetria, ela tem que estar aqui dentro da sua cabeça o tempo inteiro. E você tem que saber utilizar os acentuadores de cor, os corretores de cor com propriedade. Porque se você também não souber manipular e utilizar dessas ferramentas, você vai colocar seu trabalho a perder. E aí você vai entrar em desespero, vai tentar fazer a correção dessa cor e na tentativa de corrigir uma cor, você vai saturando a fibra capilar e cometendo um erro sobre o outro. E aí é onde às vezes a gente se frustra, se sente incapaz, pensa, ai não, eu não nasci para isso, colorimetria é muito complicado, colorimetria é uma coisa muito difícil. Não, colorimetria é algo muito fácil. Depende de você ter o quê? A chave do conhecimento, que é o que eu acabei de falar para vocês e que eu vivo falando, tá? Então assim, faça sempre o uso dessa estrela de colorimetria associada ao fundo de clareamento, tá? Quando você não tem uma cor pronta no seu salão e a sua cliente chega, é válido só para essas cores inovadoras que você está falando, Rê? Não, olha, eu já dei cor aqui que é inovadora e tudo mais, cliente moderna e ousada, já dei cor para você fazer uma tonalização para uma morena iluminada. E agora eu vou falar para você mais uma dica de chegou uma cliente no seu salão e ela utiliza uma coloração e você, poxa vida, ela não agendou, você não estava preparado, você abriu o seu armário, o último tubo de coloração número 5 que você tinha, já se foi. E aí você fala, poxa, e agora? Vou ter que dispensar a cliente, eu não vou poder fazer, o que que eu faço? Cria um número 5. Ah, mas de que maneira? Olha, o meio mais básico e mais fácil é misturar o 4 com o número 6 e você vai criar uma aproximação do número 5. Mas não vai ficar 100% igual. Por quê? Você não sabe a proporção de azul exatamente, qual o percentual de azul que tem dentro do número 5, para você ir ali, ó, diminuindo do número 4 e aumentando no número 6 para chegar o mais próximo possível. Vai dar certo? Até vai. Mas talvez vai criar ali uma faixa de diferença da última aplicação. Então, como é que você vai fazer esse procedimento? Você vai dois caminhos. O primeiro seria esse, na verdade pode ser até 3 caminhos. O primeiro seria esse, o segundo seria esse mais uma pitadinha, né? De um corretor, já pensando na neutralização daquele fundo de clareamento indesejado. E além disso, ele vai servir para dar um suporte de corante, um aporte de corante maior para reforçar ali, né, a quantidade de azul, né, ou do vermelho, da nuance que você quer, ou de um dourado, ali para reforçar e dar um equilíbrio para chegar o mais próximo possível do número 5. Ou ainda, uma mais fácil de todas. Você vai diluir o número 4 com quem? Com aquele reforçador de clareamento que clareia apenas um tom ou meio tom. Assim você vai conseguir chegar o mais próximo possível de fiel de cartela do número 5. Pensando também em adicionar ali, se você quiser fiel de cartela, tá? Se a cliente vê número 5 na cartela e ela quer fiel de cartela, você tem que aplicar uma nuance mate, não é isso? Para poder fazer o quê? Uma neutralização e ela de fato enxergar ali o número 5 de cartela. E ainda assim, se você só tinha o número 4, então você vai lá e aplica uma porção, você já sabe a regra de proporção de medidas para esse tipo de mistura, né? Que para usar um reforçador de cor, geralmente você vai utilizar ali metade daquele tubo para um outro tubo inteiro, né? Aí a gramatura você vê de acordo com a marca que você trabalha, tá? Mais aquele percentualzinho em centímetros ou grama do mate para dar o 5 de cartela fiel. Então, veja como nós temos, enquanto coloristas, a opção de criar cores. Não precisamos pegar cor pronta de cartela, nós podemos
e devemos criar cores com exclusividade para nossa cliente. É aí que está a diferença entre um colorista mediano e um colorista de sucesso, ok? Bem, pessoal, eu de fato espero que tenha sido bastante esclarecedor, que eu tenha condições de estar sempre levando um pouco mais de dicas sobre colorimetria para vocês. Se você gostou, compartilha com seu amigo colorista, cabeleireiro, iniciante, jeito que está com vontade de aprender. Segue lá meu canal da Beleza na Íntegra, ativa o sininho para receber as notificações. Tá? Tem o link aqui na bio de todas as minhas páginas para que você possa se inscrever e estar me acompanhando. E também, caso você queira participar de um grupo seleto do Telegram, onde eu estou ali, né, disponibilizando e dando dicas quase todos os dias, entra aí, clica no link e se inscreve para participar desse grupo seleto do Telegram aqui comigo, tá bom? Obrigada e boa noite!